Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo aqui à nossa primeira aula de redação do intensivo de redação para o Enem. Bora estudar comigo. Primeiro de tudo, na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre estrutura de redação, sobre modelos de escrita de redação e sobre conectivos, que são o grande segredo para a coesão, para tudo fazer sentido no seu texto dissertativo. Fechou? Além de falar um pouquinho sobre o desafio da semana, então, algumas metas, alguns tópicos para você colocar como desafio na sua semana e também falaremos um pouquinho sobre tema de redação, os temas da nossa redação da semana, das nossas redações da semana, aliás, e um bônus. Fechou? Vai descobrir ao fim dessa aula. Primeiro, falando sobre a estrutura da redação nota 1000. Primeiro de tudo, a gente já sabe que uma redação nota 1000, uma redação do Enem, um texto dissertativo argumentativo, ele é regido por 3 princípios, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente já sabe que essa é a estrutura da redação, certo? Se você faz isso, você já tem uns 500 pontos garantidos. A gente sabe que o Enem, ele é avaliado, o nosso texto do Enem, ele é avaliado por 5 competências. 5 competências, cada uma delas vale 200, 5 vezes 200, 1000. Matemática. Então, a gente vai falar primeiro sobre a introdução. A introdução da nossa redação, ela é uma peça muito chave para o nosso 1000. Por quê? Porque uma boa introdução é quase 900. Por que eu falo isso? Quando você faz uma introdução bacana, você basicamente montou todo o seu texto. Na sua introdução, você vai apresentar uma tese, você vai desenvolver essa tese, você vai relacionar essa tese com o tema, certo? E daí você vai concluir e dar um spoiler do que você vai falar, quais argumentos você vai usar na sua redação, no seu desenvolvimento, nos seus 2 argumentos e na sua conclusão, certo? É isso que você vai fazer na sua introdução. E quando você faz isso de uma forma legal, significa que você já tem um planejamento de texto, significa que você já sabe do que você vai falar e você armou isso muito bem, você amarrou a sua introdução. Isso significa que você vai tirar uma nota mais alta. Por quê? Porque você introduz, você apresenta o tema, você faz uma citação, você desenvolve a citação e dá um spoiler sobre quais serão os argumentos do seu texto. Isso já deixa você muito mais seguro para escrever. Isso te deixa além com uma base de escrita muito boa para o desenvolvimento da sua redação. Aqui eu coloquei algumas coisinhas que você pode usar para iniciar a sua redação. Iniciando a sua redação com uma tese é uma forma de você, com certeza, deixar a sua introdução mais amarrada. Para você que não sabe o que é tese, tese é quando a gente acha dentro do nosso tema uma problemática a ser resolvida. Um exemplo de tese para vocês. A gente tem o tema, um exemplo de tema de os desafios para a democratização da entrada de estudantes em universidades brasileiras. A gente pode ter esse tema no Enem, por exemplo. Qual que é a tese dentro desse tema? Qual que é a problemática dentro desse tema? Podem ser várias problemáticas, certo? Você pode pensar em uma, eu vou pensar em outra, a Maria vai pensar em outra, o João vai pensar em outra. Mas a tese que eu vou escolher, ela vai ser relacionada com todo o assunto que eu vou tratar no meu texto. Então, por exemplo, eu posso escolher a tese. Quais são os agentes implicados no processo de democratização do acesso às universidades? Ou seja, vai dar o acesso às universidades e por que essas pessoas não estão dando acesso? Essas pessoas, agentes, sei lá, governo, sociedade, qual que é o papel de cada um deles nesse processo? Isso é uma tese. Outra tese pode ser quais as consequências desse não acesso à universidade para a sociedade. Isso pode ser uma tese que você vai defender ao longo da sua redação. Essa tese, essa problemática que você encontrar, você vai defender em toda a sua redação. Então, você vai basear todos os seus argumentos nessa tese, você vai basear a sua conclusão nessa tese, você vai basear e amarrar o seu texto de acordo com essa tese. Começar a sua redação com uma tese é uma coisa muito importante. Ter uma tese na sua introdução é muito importante. Além disso, você pode começar fazendo um questionamento, usando dados históricos, citações de pessoas influentes naquela área. Sei lá, se estiver falando sobre a liquidez da sociedade, você pode citar Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. Tem esse livro lá no nosso drive de estudos.
Você pode usar um contexto histórico, um contexto social, uma ideia de um filósofo, você pode fazer citações, você pode apresentar uma visão crítica sobre algum evento histórico que ocorreu, você pode antecipar a sua proposta de intervenção e usar dados estatísticos, tomando muito cuidado, porque quando você utiliza dados estatísticos, você precisa colocar uma fonte, certo? Tipo, da onde que você tirou isso? Não pode ser das vozes da sua cabeça, tem que ser de uma fonte confiável, tipo, uma fonte que vai fazer sentido para o texto. Você pode, sei lá, falar que é o IBGE, o G1, a Folha de São Paulo, El País, você pode usar qualquer uma dessas fontes, mas você precisa ter uma fonte, aquele dado precisa ser real. Não pode inventar dado, tá, amiga? Não pode. Não pode. Já fiz isso uma vez e deu ruim. O corretor, ó, cancelou. Você acredita que ele cancelou? Pois é, ele cancelou essa parte do texto, porque quando você usa dados estatísticos, você precisa colocar uma fonte confiável, e daí, assim, uma fonte confiável e real. Quando você tá lá na prova do Enem, você pode não lembrar dessa fonte, você pode não lembrar desse dado. Então, usa a citação de filme, de série, de novela, de pinturas, de arte. Isso vai ser muito mais assertivo para você. Tirei esse material muito legal do Beduca, que é um blog sobre vestibulares e dicas do Enem. Depois dá uma entradinha aqui se você quiser, beleza? Lembrando que os slides, o material todo dessa aula, tá lá no nosso drive do grupão de estudos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Beleza, falamos sobre introdução, agora vamos falar de desenvolvimento? Só beber uma água. Uma água, gente. Tem que ficar hidratada, né? Dá uma pausa para você beber água aí também. Você bebeu água hoje? Apresa a beber. Enfim, desenvolvimento da sua redação nota 1000. Eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente faz um desenvolvimento, a gente está fazendo 2 mini redações. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento, assim como todos os outros parágrafos do nosso texto, mas principalmente no nosso desenvolvimento, você vai precisar fazer uma afirmação, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento, uma explicação e uma conclusão. Ou seja, você introduz, você apresenta o argumento, você desenvolve o argumento e você exemplifica esse argumento e conclui esse argumento. Ou seja, fiz uma redação, certo? Dentro do desenvolvimento. Quando você usa essa estrutura, você consegue escrever de forma muito mais assertiva, muito melhor. Porque quando você apresenta o argumento, desenvolve, exemplifica e conclui, você está deixando o seu texto muito amarradinho. Uma coisa legal que eu notei nas redações nota 1000 que eu estava estudando esses dias para montar aula para vocês, que eu estava usando para os meus estudos pessoais e com os meus alunos, eu notei que tem uma recorrência de estrutura nessas redações. Então, normalmente, eles apresentam um argumento. Esse argumento pode ser uma citação histórica, pode ser um dado estatístico, pode ser tudo que eu já falei anteriormente, tá? Eles desenvolvem esse argumento, eles relacionam esse argumento, exemplificam esse argumento, relacionam com o passado, com o tema, com o presente, com qualquer coisa que você quiser, mas que faça sentido no contexto, beleza? E eles concluem isso. No primeiro parágrafo do seu desenvolvimento, ou seja, no segundo parágrafo da sua redação, depois da introdução, a gente está falando desse cara aqui, ó. Eles exemplificam e concluem dando uma deixa, assim, uma relação com o próximo argumento que eles vão utilizar. No parágrafo 2 do seu desenvolvimento, ou seja, no terceiro parágrafo do seu texto, você vai apresentar o seu argumento, que você já deu um spoilerzinho no parágrafo anterior, você vai desenvolvê-lo e relacioná-lo com a tese. Por quê? Porque o corretor do Enem vai se apaixonar por você se você fizer isso, meu amor. Se você relacionar, se você se lembrar da sua tese no texto ali, durante a escrita do seu texto, meu filho, vai gostar, ele vai gostar muito disso. Por quê? Porque você está mostrando para ele que o seu texto ele é redondinho, ele está amarrado, ele faz sentido, certo? Ele está costurado com as outras partes do texto. Quando você relaciona, quando você cita, quando você relembra a tese, você está relembrando a importância daquele seu argumento para aquele tema que você está escrevendo. Então, isso é muito importante. No seu segundo parágrafo do desenvolvimento, você relembrar a sua tese é muito importante. Assim como é importante você concluir o seu texto dando a passagem para a conclusão geral, ou seja, você dá um spoilerzinho da sua proposta de intervenção. Você pode falar até
para concluir o seu texto, que esse problema que você citou, esse argumento que você citou, ele é recorrente e ele necessita de uma solução. E essa solução vai ser apresentada no próximo parágrafo. Você não vai escrever isso, tá? Mas você vai escrever dando a ideia que eu falei. Então, você vai ligá-lo com a sua proposta de intervenção, que é a conclusão do seu texto. Então, primeiro você afirma, depois você exemplifica, explica e depois você conclui a sua ideia. Para então passar para a nossa queridinha conclusão. Olha, muitos dos meus alunos têm muita dificuldade com essa parte da conclusão da redação. Mas, analisando também as redações nota 1000 do Enem, eu percebi uma coisa que é recorrente. Ou seja, uma fórmula. Para toda coisa que é recorrente, para toda coisa que segue um padrão, a gente tem uma fórmula, um hack, um jeitinho de fazer, né? E é exatamente isso que tem uma proposta de intervenção. O Enem, ele tem uma estrutura de 4 parágrafos. Uma redação nota 1000, aliás. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Essa nossa conclusão aqui, ela pede, no modelo Enem, uma proposta de intervenção. Lembra que lá no primeiro parágrafo, na nossa introdução, você apontou uma problemática para o seu tema? Exatamente, você vai relacionar agora a sua proposta de intervenção com a sua problemática, com a sua tese. Você vai resolver o problema que você apresentou, ora a hora. Certo? Não adianta você apontar, você tem que resolver também. E é isso que o Enem vai te cobrar. Então, na sua conclusão, para você tirar nota 200, ou seja, a nota máxima na sua conclusão, lembrando que ela é uma avaliação sozinha, ela é avaliada de forma solitária, de forma especial, carinhosíssima pelo corretor. Para você tirar 200 nisso aqui, você tem que seguir uma fórmula, você tem que seguir um passo a passo. E é isso que eu vou te ensinar agora. A gente tem uma fórmula para sua proposta de intervenção. Você que é de humanas, não deixe isso entrar no seu coração, entendeu? Não tenha medo de fórmula, cara. Essa fórmula aqui vai te ajudar. Primeiro de tudo, o que você tem que fazer é retomar a sua tese, retomar o tema central do seu texto, a problemática a ser resolvida. Então, por que é necessário que seja resolvida essa problemática? Retoma essa tese. O corretor ama isso. E lembra muito bem de colocar a conjunção no início dessa frase. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Depois de você retomar sua tese, você vai explicar quem que vai resolver essa bagaça. Porque assim, você apontou o problema. Agora, quem que vai resolver esse problema? O agente interventor da sua intervenção. Olha só. Quem irá resolver essa bagaça? E eu gosto de falar que o governo vai resolver essa bagaça. A maioria das propostas de intervenção do Enem vai estar lá o governo como agente interventor. Você vai ter os grandes meios você pode ter os grandes meios de comunicação, escolas estaduais e federais, enfim, você pode ter vários agentes, mas o mais recorrente é o governo. Depois que você citou agente, você vai ver de que meio, qual que é o modo que vai ser feita essa resolução do problema. Então, como a gente vai resolver essa bagaça? O que o governo vai fazer para resolver essa bagaça? É isso que você vai explicar. Fechou? Depois você vai detalhar essa resolução, meu bem, porque assim, não adianta você colocar só o modo em que ela vai ser resolvida. Você vai ter que falar assim, tipo, como? Como assim ela vai ser resolvida? De que forma? Eu quero detalhes, eu trabalho com detalhes. É isso que o corretor está falando para você. Então, você vai precisar detalhar a sua proposta de intervenção. Depois, efeito. Qual que é o efeito da resolução desse problema? Beleza, a gente resolveu, e agora? A gente resolveu e não aconteceu nada? Não, pelo contrário, a gente resolveu o problema e isso teve um impacto muito positivo para a sociedade. E é isso que você vai falar aqui nessa parte da sua proposta de intervenção. E, por fim, a frase de conclusão. Só dessa forma tal problemática se resolveria. Por exemplo, você vai escrever algo do tipo para concluir a sua proposta de intervenção. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir construir uma conclusão 200, uma conclusão com a nota máxima. Se você faz isso, caramba, você já tem 200 pontos garantidos na prova. Fechou? Beleza. Agora que você já sabe da estrutura do texto, e agora que você já sabe alguns hacks, algumas fórmulas, algumas formas de escrever, eu vou te mostrar um pouco sobre modelo de texto. Olhando as redações do Enem, eu percebi que tem um modelo de texto muito recorrente mesmo nas redações. As redações nota 1000, elas têm alguns modelos, alguns jeitos de escrita que prevalecem.
gente fala de modelo textual, a gente pode estar falando, por exemplo, tá usando o poema como exemplo. A gente sabe que o poema ele tem vários jeitos de ser escrito. A gente pode escrever um poema decassílabo, a gente pode escrever um poema com rima, e essa rima pode ser alternada, tipo verso sim, verso não, rimar. A gente pode ter estrofes com números de versos diferentes, a gente pode ter um soneto, várias possibilidades para um poema. A gente pode até ter um poema sem rima. Isso acontece na redação. A redação ela tem uma estrutura fixa, ou seja, ela tem que ter conclusão, desenvolvimento e introdução. Mas elas têm diferentes modelos, diferentes jeitos de ser escrita dentro dessa estrutura, que é a dissertação argumentativa. E esses 3 modelos que aparecem mais nas redações nota 1000 e que eu gosto bastante de usar são linha do tempo, contra e a favor e argumentos tops. Se liga. Você pode escrever o seu texto em forma de linha do tempo. Esse é um dos meus preferidos para usar na redação. Por quê? Porque ele deixa o seu texto amarradinho e o corretor ama isso, ou o corretor ama isso. Então, na sua introdução, o que você vai fazer seguindo esse modelo de texto? Você vai apresentar uma tese e uma alusão, ou seja, você vai apresentar um problema, uma problemática dentro do seu tema e vai citar algo para relacionar o seu tema. Essa citação, ela pode ter relação com o presente ou com o passado, ela pode ter relação com algum fato histórico, alguma música, alguma série, algum filme. Pode ser qualquer coisa que você quiser e que se encaixe no tema. No seu primeiro argumento, você vai utilizar o passado. A gente está falando de uma linha do tempo. Então, como que essa problemática, como que esse tema ocorria no passado? E você vai desenvolver ali a sua escrita em cima disso. Como que esse problema, essa tese ocorria no passado? Se posiciona quanto a isso, com argumentos, beleza? Na terceira pessoa, porque a gente não pode colocar eu acho que, não pode ter pessoalidade. Então você vai se posicionar quanto a esse tema. Como é que esse tema ocorria no passado? Como é que ele ocorre no presente? É isso que você vai colocar no seu desenvolvimento 2, no seu terceiro parágrafo, ó. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. A gente está falando desse cara aqui agora. No presente, como é que esse tema ocorre? Critica esse tema, fala que como ele ocorre no presente e fala que há um problema no presente. Porque aí você vai entrar com a sua proposta de intervenção. Agente, meio, modo e efeito para resolver esse problemão que você já destacou. Além do detalhamento, tá? Não esqueça disso. Então, linha do tempo é algo que eu gosto muito de usar e eu uso, é o que eu mais uso, na verdade, porque eu gosto bastante dessa parte histórica. Eu sou meio suspeita para falar disso, né? Mas eu gosto bastante de falar sobre o presente e o passado, e ele traz uma cadenciação de ideias. Ou seja, como o corretor estivesse subindo ou descendo uma escada. Ele traz uma sequência de fatos, de argumentos, de ideias linear. Isso ocorre também no contra e a favor. Contra e a favor é basicamente a mesma coisa da linha do tempo, só que você vai citar um argumento positivo e um negativo. Por que primeiro positivo, depois o negativo? Porque o negativo, no próximo parágrafo, você já vai relacionar com uma proposta de intervenção para resolvê-lo. E a gente tem, de novo, a amarração do seu tema, a amarração do seu texto, a amarração redondinha que o corretor tanto ama e o corretor vai querer que você faça. Outro tipo de escrita é argumentos tops. Esse aqui você vai usar quando assim, ó, vamos dar esse exemplo aqui. No dia anterior à prova do Enem, você assistiu uma reportagem com muita atenção sobre as dificuldades da redução da desigualdade econômica no Brasil. Você assistiu essa reportagem com muita atenção, tá fresquinho na sua cabeça. Daí você vai lá no tema, na redação do Enem, e o tema é o desafio para se reduzir as desigualdades entre as classes sociais brasileiras. Oh, você tem muito repertório, porque você assistiu a notícia ontem. Então, você vai usar esse tipo aqui de modelo de texto. Você vai apresentar a sua tese, você vai apresentar um argumento muito top, com até dados e números, porque você viu isso você viu isso ontem, certo? Você vai apresentar mais um argumento e você vai colocar lá na lata, pau, pau, pau. É uma redação normal, é um modelo de escrita normal, mas com argumentos muito mais focados, muito mais sólidos, sabe? Tipo, muito mais direcionado para aquilo.
Isso é o que eu gosto de chamar de argumentos tops e aparece muito nas redações nota 1000 do Enem. Muito mesmo. Assim como aparece bastante esse passado presente, positivo e negativo, alusões, enfim. E esses são alguns modelos de texto para você se inspirar, para você se basear e para você se familiarizar. Esses dois textos aqui, eles são eles são bem mais tranquilos de você usar. Então, eles são muito menos complexos de escrever. Quando você pensa que você precisa falar, que você precisa citar, quando você pensa que você precisa desenvolver, depois concluir, e daí falar sobre o presente, o passado, e depois colocar uma proposta de intervenção, você já sabe o que tem que fazer, e tudo fica mais fácil dessa forma. Falando um pouquinho sobre o segredo para o sentido. O sentido das coisas que você escreve é algo que é cobrado no Enem, na redação do Enem. Então, você vai precisar usar conjunções e conectivos. Pausa para água. Pausa para água, vai beber água, querido. O segredo para o sentido da frase é basicamente o uso de conjunções e conectivos. A partir do momento que você usa conjunções e conectivos, a sua redação ela vai ficar amarradinha e vai ter sentido tudo que você for falar. Quando você usa conjunções, ou seja, conjunções aditivas, nem, mais, também, como, bem como, conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, conjunções alternativas, conclusivas, explicativas, todas estão aqui para você. Qualquer coisa, pausa o vídeo para você dar uma olhada, tá? Quando você usa conjunções para ligar frases, para ligar orações, e quando você usa conectivos para iniciar seus parágrafos, meu amor, o corretor vai te amar. Você vai ser amado pelo corretor. Faça isso, esse é o segredo para o sentido do seu texto. Amarra o texto. Você já seguiu todos os passos anteriores. Você vai ter que só ligar cada uma das suas frases que você está montando aí na sua cabeça com conjunções e conectivos. E você deve usar as conjunções, tá? E os conectivos, eles são a base de tudo na construção do seu texto, porque ele é a primeira palavra que vai ser iniciada, a primeira palavra que vai ser usada para iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a sua conclusão, são conectivos. E você tem duas opções. E nenhuma delas é ruim, beleza? Eu só quero deixar isso claro. Nenhuma delas é ruim, mas uma é bem mais legal que a outra. Se liga. Você tem duas opções. Você pode usar conectivos BBB, ou seja, bom, básico, mas bobinho. Sim, eficiente, mas bobinho. Ou você pode usar foda, o embaçado, impactante, maior repertório, mais segurança que você está passando ali para o seu corretor. Se liga. Exemplo de BBB e de foda. Você pode usar um conectivo para falar da atualidade. Você pode falar atualmente, blá, 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 blá. Em vez de você usar atualmente, que todo mundo já usa, você pode escrever odiernamente. Nossa, vai ficar chique a sua redação. E é isso que o corretor quer. Quando você usa odiernamente, em vez de usar atualmente, mesmo que eles tenham o mesmo sentido, você usou um sinônimo, isso mostra que você tem mais repertório, você tem mais segurança, você tem mais domínio de palavras variadas da língua. E é isso que o corretor do Enem quer saber sobre você. Ele já sabe que você está escrevendo. Ele quer saber coisas variadas sobre você. E isso é uma forma de você mostrar que você é embaçado. E o mais legal de tudo é que você não precisa usar vários. Não, você pode ter fixos. Você pode ter um conectivo fixo ali, alguns conectivos fixos, que você curte usar e que funcionam. Você liga. Aqui eu coloquei vários conectivos para vocês. Vários conectivos para você se inspirar. Para falar de prioridade ou relevância, para começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, essas palavras são ótimas. Então, assim, a priori, em primeiro plano, sobretudo, primeiramente, antes de mais nada, você começar com essas palavras mostra que o seu texto, ele primeiro vai falar disso. E dá a ideia que depois você vai falar daquilo. Olha só a sequência de ideias. A conectividade dentro do seu texto. Isso é muito importante. Usar isso no primeiro parágrafo da sua argumentação. Fechou? Quando você fala de tempo, frequência, duração, ordem, você pode usar essas palavrinhas aqui. Cada vez que, enfim, enquanto, então, logo, portanto. No primeiro parágrafo da argumentação também funciona. Funciona também muito bem. No meio do parágrafo, desculpa. No meio do parágrafo da sua argumentação funciona.
É legal você usar essas palavras para ligar frases dentro dos seus parágrafos. No segundo parágrafo, ou seja, no início do segundo parágrafo do seu desenvolvimento, nesse parágrafo aqui, ele também funciona muito bem, porque você está cadenciando a sua ideia em tempo, frequência, duração. Você pode adicionar ideias. Isso aqui, essas palavras você pode usar em ligação de frases, no início do segundo parágrafo, ligação de ideias, de adição. Você pode mostrar a diversidade de assuntos. Desculpa, alguma coisa na minha garganta. Além disso, há demais, bem como, inclusive, mas também, não só, você pode adicionar ideias. Certeza e continuidade, essas palavras são ótimas. De certo, certamente, inquestionavelmente. Porém, cuidado com essas palavras. Por quê? Porque se você falar assim, você usar assim na sua redação, sem dúvida, com certeza, indubitavelmente, são palavras legais para usar. Mas se você falar isso e não argumentar, não vai dar uma impressão de que é a sua opinião? Eu acho que sim. Os corretores também acham. Então, assim, usa certamente, indubitavelmente, mas usa essas palavras com um teor argumentativo. Usa essa palavra e depois já coloca um argumento justificando por que é indubitável, por que é certeza, por que é sem dúvida. Você pode usar ilustração ou esclarecimento. Aliás, isto é, por exemplo, ou seja, isso aqui é muito bom e você deve usar essas palavras para retomar, para explicar, para exemplificar, para ligar ideias na sua frase. Isso é muito importante. Propósito, intenção, finalidade. Nossa, isso aqui é muito bom. Você pode usar para ligação de ideias, retomada de ideias, finalidade de menção sobre algo que você já mencionou anteriormente, a fim de, com o propósito de, infere-se que, portanto, para que, são palavras ótimas para você iniciar, são conjunções ótimas para você iniciar propósito, intenção e finalidade. E conjunções obrigatórias. Por quê? Conclusão. No seu parágrafo conclusivo, no seu último parágrafo, na sua proposta de intervenção, vai precisar ter conclusão. Vai precisar. E você vai precisar usar uma palavra conclusiva, concluir ideias e mostrar coesão textual é usar essas palavras. No último parágrafo, você vai começar com alguma dessas palavras. Aqui eu não coloquei uma que é muito usada também nas redações nota 1000, que é mister que tal problemática seja resolvida, por exemplo. É mister, tipo do Mr. Shake, é isso mesmo. É mister. Isso é muito usado nas redações. Destarte é muito usado, portanto. Infere-se, portanto, que. Essas palavras são muito usadas no começo da conclusão e elas funcionam, os corretores gostam. Bom, aqui, lá no slide, eu coloquei alguns links de vídeos para você dar uma olhadinha, para saber um pouquinho mais sobre as competências do Enem, para você ficar ligado na competência que você está errando, tá? E você dar uma olhadinha, uma retomada em cada uma delas. Coesão, esse vídeo aqui, ele tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, sobre conjunções e conectivos no parágrafo. Aqui eu coloquei algumas dicas de conjunções, eu sou uma pessoa muito visual, então é legal que, pelo menos para mim, para o meu método preferido de aprendizado, eu me identifico com visualizar as coisas. Então, eu pego as conjunções, escrevo, coloco nos post-its pela parede, coloco assim pelo meu quarto, pelo meu guarda-roupa, porque assim eu consigo internalizar aquele conteúdo para mim. Então, aqui tem uma lista de conjunções que você pode ler algumas vezes na sua vida para você conseguir internalizá-las. Escolhe algumas e usa sem moderação. Usa bastante na sua vida, porque daí você vai internalizar elas no seu coração e vai usar na prova. Isso é muito importante. Aqui tem algumas palavras lindas para você deixar a sua redação muito linda. Cuidado para não florear demais sua redação e tentar escamotear um texto que não está bem escrito, que não está bem estruturado, com palavras legais. Não adianta ter palavra legal e não ter um texto legal. Então, deixe o seu texto rebuscado, coloca palavras lindas, sim. Acesse esse vídeo aqui para você ver as palavras lindas, mas cuidado, tá? Escreva um texto bom com palavras lindas. Não escreva um texto mal estruturado com palavras ruins ou com palavras lindas, tá? E como você vai fazer isso? Seguindo as recomendações que eu já te dei. Segue a estrutura bonitinho, vai dar certo. E o nosso desafio da semana é o seguinte. Tadã! Nosso desafio da semana é quando você estiver vendo no jornal, sei lá, quando você vê alguma notícia no Face, no Instagram, quando você vê alguma notícia que eu mandei lá no nosso grupão de estudos, você vai olhar para aquilo e vai pensar, mano,
qual seria um tema de redação relacionado a esse tema da reportagem? Pensa no tema da reportagem e tenta transformar esse tema em um tema de redação. E aí você tenta pensar uma tese, num argumento, numa citação relacionada a isso. Não precisa ser escrito, se você quiser fazer escrito, isso é bem legal. Mas se você não quiser fazer escrito, faz isso de modo mental. Isso ajuda muito, muito, muito no seu treino. E se você fizer isso de modo mental, você está treinando sem nem precisar sentar para estudar. Você está lá assistindo a notícia e enquanto você está assistindo, você está pensando em uma redação sobre aquele tema. Isso é muito legal e me ajudou muito a aprimorar minhas notas, a aumentar minhas notas na redação. O objetivo aqui é que a gente construa uma ou duas, isso depende de você, uma redação por semana, tá? A partir de hoje, e o vídeo explicativo sobre os temas e as dicas para a escrita das redações estarão disponibilizados aqui no YouTube também, então fica ligado. O tema da nossa redação da semana, da nossa redação principal, é a uberização do mercado de trabalho no Brasil. Aqui, nesse link, lá no Drive de Estudos, vão ter os textos motivadores e dicas para você usar na sua argumentação dessa redação. E o tema 2, que é um tema bônus, que você pode escrever ou não, você pode fazer só o plano de redação, você pode dar uma olhadinha nele depois, é o uso de celular em sala de aula, ferramenta de aprendizagem ou de distração? Não sei, vamos descobrir juntos. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos que eu passei aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no grupão de estudos, eu posso te ajudar. Ou manda aqui no privado mesmo, mandando meu número do WhatsApp, estou à disposição. Não esquece de me seguir no Instagram se você não me segue, @narciso.a. Se você ainda não tá no grupão de estudos, mano, entra lá no grupão de estudos, você vai amar. Eu coloco conteúdo, dicas sobre redação e sobre vestibular todos os dias lá. É muito legal, eu tenho certeza que vai te ajudar. Você que está assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, parabéns, mano, por ter dedicado esse tempo para o seu desenvolvimento pessoal e para os seus estudos. Isso é muito importante. Parabéns, de verdade. Tamo junto, falou e até a próxima aula. Nos vemos por aqui pelo Instagram e pelas redes sociais. Falou, é nóis.